Graça e paz, amados irmãos. Gostaria de ler nesta ocasião o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Vamos ler os versos de 11 até o final, verso 14. Então, Romanos capítulo 13, de 11 até 14. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite em vez chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impupiticícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Esse é o texto da palavra de Deus, meus queridos. O carnaval se tornou uma grande fonte de renda para muitos, especialmente prefeituras, estados e até governo federal. Com esta festa ganham os hotéis, o comércio, as agências de turismo, as companhias aéreas e as terrestres, os taxistas, os vendedores ambulantes, confecções, etc. O carnaval é a maior festa popular do mundo e a do Brasil é a maior delas. Pena que, para o incrédulo, a festa dure poucos dias. Os ganhos seriam maiores se o carnaval durasse uma semana inteira, quem sabe um mês. Em muitas cidades, esta festa começa semana antes do calendário oficial. Pensando nisso, em várias cidades brasileiras, especialmente nas capitais, acontece um carnaval fora dos dias tradicionais. É conhecido como carnaval fora de época. É uma segunda oportunidade para que o incrédulo arraste a sua vida mais uma vez por caminhos que certamente conduzirão ao inferno. As pessoas que participam desses eventos não compreendem que estão sendo exploradas por todos aqueles que obtêm algum tipo de lucro ou vantagem. Além daqueles que citei há pouco, não podemos deixar de mencionar outros grupos que lucram também com esta festa. Bares, boates, indústrias de bebidas, motéis, traficantes, agências de garotas de programas, redes de prostituição, funerárias, clínicas particulares e também o inferno. Semanas depois, outros começarão a lucrar com os acontecimentos do carnaval que passou. Clínicas clandestinas de aborto, vendedores de medicamentos abortivos, maternidades, etc. Não quero, porém, me deter, meus queridos, em falar do carnaval fora de época. Eu gostaria de falar, neste momento, sobre crentes fora de época. Quem são os crentes fora de época? São aqueles que participam das atividades da igreja no domingo e nos outros dias da semana. São aqueles que, depois do culto do domingo, saem fortalecidos para enfrentar uma semana na companhia daqueles que o salmista chama de ímpios, pecadores e escarnecedores. É o Salmo 1, no verso 1. E que não vão participar da vida fútil desses pecadores. São aqueles que buscam, em primeiríssimo lugar, o reino de Deus e a sua justiça todos os dias. São aqueles que não deixam de cumprir com seus deveres, mesmo em tempos de aflições. É bom mencionar isso, porque há muitos irmãos que acham como se a época de ser crente é no domingo e em determinados horários. Mas para outros, o tempo de ser crente é 24 horas por dia, 7 dias por semana. São crentes à época e fora de época. Atenção, quem não tem dado a Deus a devida importância e valor, tem vivido uma vida dupla como crente. Podemos afirmar com toda certeza que quem faz assim
nem pode ser chamado de crente. Você que imagina que a vida cristã se resume em umas poucas horas de domingo, veja a exortação de Paulo no texto que lemos para extrair dele algumas verdades sobre o crente fora de época. Eu sei que é desagradável viver parcialmente a vida que o próprio Jesus nos ofereceu, porque ela é abundante e é para ser vivida em sua plenitude. Os filhos de Deus precisam também ser crentes fora de época, crentes que fazem de todos os dias da semana o seu domingo. Você deseja ser um crente fora de época? Veja no texto o que Paulo aconselha a nós, povo de Deus. Em primeiro lugar, crentes fora de época deixam as obras das trevas. Versículo 12, Paulo fala em deixar as obras das trevas. Ele fala, deixemos, pois, as obras das trevas. E na Bíblia, na linguagem de hoje, se fala, paremos de fazer o que pertence à escuridão. Então, a primeira orientação que Paulo dá para quem deseja ser crente fora de época diz respeito ao abandono do que ele chama de obras das trevas. A expressão deixar, no grego, significa literalmente tirar e colocar abaixo. É usada em Atos 7,58, quando fala que as testemunhas do apedrejamento de Estevão deixaram suas vestes aos pés de Saulo. No texto que lemos, significa colocar de lado, deixar, abandonar, marginalizar. Em Hebreus capítulo 12, verso 1, o escritor fala em desembaraçar de todo o peso e do pecado. Assim, tanto Paulo quanto outros escritores do Novo Testamento chamam a nossa atenção para a necessidade de um crente abandonar tudo aquilo que fazia parte de sua vida quando ainda não conhecia o Evangelho. O que nos chama a atenção aqui é ao que Paulo se refere quando fala das obras das trevas. São todas aquelas ações, falas, pensamentos que praticamos em oculto. Preferimos as trevas para que ninguém veja. Jesus afirmou que aqueles que agem assim aborrecem e não se aproximam da luz, porque suas obras são más. João capítulo 3, 19 até 21. Paulo chama as obras das trevas de infrutíferas. Diz ainda para não sermos cúmplices delas, mas que devemos reprová-las. Efésios 5, no verso 11. O mesmo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, no verso 5, nós não somos da noite, nem das trevas. Paulo também chama as obras das trevas de obra da carne. E ele lista as obras em 1 Coríntios 6, verso 9 e 10. Ele fala em impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Ele diz que esses não herdarão o reino de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21, outra lista. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, fala Paulo. E ele diz, repito o que já disse, o que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Outra lista, em Colossenses 3, versos 5, 7 e até 9. Fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejos malignos, avareza, que é idolatria, as versos 7 até 9. Nessas coisas andaste vós também no outro tempo, quando vivies nelas. Verso 8. Agora despojai-vos de ira,
indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mentir aos outros. E qual é o motivo? Paulo diz: vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes, que são esses que Paulo apresentou anteriormente. Estes são apenas alguns dos versículos que apontam algumas obras das trevas, obras da carne, que nós devemos deixar de lado. Paulo diz para deixarmos, para abandonarmos, rejeitarmos, fazer morrer, despojarmos de tais coisas, pois são obras das trevas, se desejamos ser crentes fora de época. Você deseja ser um crente assim? Um crente fora de época? Crente todos os dias? E não apenas no domingo, em alguns horários deste domingo? Abandona as obras das trevas. Isto é algo que Deus colocou sobre sua responsabilidade, no seu coração, sobre os seus ombros. É para você fazer isso, no nome de Jesus. O conselho de Paulo para o crente fora de época não se restringe apenas ao abandono das obras das trevas. Paulo também que diz que crentes fora de época, fala Paulo, reveste-se das armas da luz. O verso 12 ainda fala que é preciso que, com o abandono das obras das trevas, nos revistemos das armas da luz. Ele fala: revistamo-nos das armas da luz. A Bíblia, na linguagem de hoje, fala em peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Se você deseja ser crente fora de época, não basta abandonar aquelas coisas que não fazem bem à sua vida espiritual. Isso não vai deixá-lo seguro de que não voltará àquelas práticas. Você precisa lançar mão das armas da luz. Efésios capítulo 6, versos de 11 até 18, Paulo fala de uma armadura que o crente deve revestir-se. Ele chama este equipamento de armadura de Deus. Os itens que compõem essa armadura estão nos versos 14 até 17. O cinturão é a verdade. A couraça é a justiça. Os calçados são o entusiasmo para pregar o evangelho. O escudo é a fé. O capacete é a salvação e a espada é a palavra de Deus. Deixem as obras das trevas e não vistam a armadura de Deus com as armas da luz. Simplesmente você fica sem qualquer defesa, fragilizado, alvo certo do inimigo. Você pode cair de novo a qualquer momento. Se você deseja ser crente fora de época, não esqueça as armas da luz. Paulo disse que os crentes fora de época se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que os crentes o conheçam completamente. Colossenses 3, verso 10, Bíblia na linguagem de hoje. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8, o seguinte: mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Você deseja ser crente fora de época? Vistam as armas da luz e as trevas que você abandonou serão abatidas definitivamente da sua vida. Vai levar tempo. Você precisa ter responsabilidade para lutar contra essas coisas que afligem o seu coração muitas vezes. Essas coisas, se você lutar contra elas, elas não governarão a sua vida, porque você não vai obedecer aos seus caprichos. Você vai obedecer a Deus, o Senhor das nossas vidas, nosso Criador, que enviou seu Filho Jesus para nos salvar. A Ele, sim, nós, crentes, fora de época, devemos obedecer.
No verso 14 desse texto, Paulo diz que devemos nos vestir do próprio Jesus, pois ele é a luz. Se por causa das suas constantes lutas, você sente que a armadura de Deus e as armas da luz não estão causando no inimigo os efeitos desejados, você sabe que pode procurar o Senhor dos Exércitos e Ele vai renovar todo o seu armamento para esta guerra espiritual, na qual você, queira ou não, está envolvido. Você deseja ser um crente fora de época? Abandona as obras das trevas, abandona as obras da carne, abandona as obras do velho homem por sua natureza. Pega as armas da luz que o Senhor coloca em suas mãos, lute com elas e, sobretudo, em último lugar, ande de maneira digna do Evangelho. É isso que Paulo fala no verso 13, que o crente fora de época anda dignamente. Ele fala, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pupidicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. A Bíblia, na linguagem de hoje, fala que vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Paulo mostra que não basta deixar as obras das trevas e depois vestir as armas da luz. Ele diz que os crentes fora de época devem andar dignamente, decentemente, honestamente todos os dias. E Paulo mostra que se os crentes desejam andar decentemente, alguns comportamentos não devem ser seus companheiros. E ele cita 6 desses comportamentos, a Bíblia apresenta outra, mas nesse texto Paulo apresenta esses 6 comportamentos colocando em pares, formando assim então 3 grupos. Então o primeiro comportamento, os 2 primeiros, orgias e bebedices. A palavra orgia no grego, neste versículo, também significa banquete. A ideia é a de comer desenfreadamente, sem limites, sem controle, comer demais, o que deixava o comilão até doente. Em Gálatas capítulo 5, verso 21, essa mesma expressão é traduzida lá por glutonaria. Por isso, a palavra orgia está acompanhada da palavra bebedices. Em Lucas capítulo 21, verso 34, Jesus diz para tomarmos cuidado com as consequências da orgia ou banquete, da embriaguez e das preocupações deste mundo. 1 Pedro 4,3, o nosso irmão pede para ele coloca as expressões orgias, bebedices, lado a lado. Um outro par de comportamentos que não deve fazer companhias para nós, crentes, fora de época, aí é impudicícias e dissoluções. Impudicícias e dissoluções são colocadas lado a lado porque dizem respeito às questões sexuais. Impudicícias, aqui em Romanos, se refere a excessos sexuais, tanto fora do casamento, que são os solteiros, como no casamento. Dissoluções é uma expressão que significa a licenciosidade, sensualidade, libertinagem. Em Marcos capítulo 7, versos 21 e 22, Jesus diz que estas coisas, entre outras, são maus desígnios que procedem do coração do homem e o contaminam. Pedro fala de falsos mestres na igreja que levaram muitos crentes às práticas libertinas, segundo Pedro 2, verso 2. Pedro fala de Ló como afligido pelo procedimento libertino dos moradores de Sodoma e Gomorra, segundo Pedro 2, verso número 7. Terceira dupla
de comportamentos que não deve fazer companhia aos crentes fora de época é contendas e ciúmes. Contendas e ciúmes são dois termos que aparecem também junto em alguns textos da palavra de Deus. Contenda e ciúmes são sinais de que o crente anda na carne. Paulo fala isso em 1 Coríntios 3, no verso 3. Paulo está preocupado em encontrar na igreja de Corinto contendas e invejas. 2 Coríntios 12, no verso 20. Contendas e ciúmes são considerados obras da carne. Paulo fala assim em Gálatas, capítulo 5, no verso 20. O termo ciúmes, no grego, ela pode ter um bom sentido, quando significa zelo, ardor. Romanos 10, no verso 2, Paulo fala, porque do testemunho de que eles quem? Os judeus, têm um zelo de Deus. Olha que coisa bacana, bonita. É o sentido positivo da expressão ciúmes. Mas no sentido mal, significa invejas, ciúmes. O sumo sacerdote e outros líderes prenderam os apóstolos porque foram tomados de inveja. Atos 5, no verso 17. Assim, se o crente diz que anda dignamente, orgias e bebedices, impudicícias e dissoluções, contendas e ciúmes não devem ser encontrados na sua vida. A igreja contava com a simpatia e admiração do povo em Jerusalém. Está lá em Atos 2:47, capítulo 5, verso 13. Ou seja, aqueles irmãos eram crentes todos os dias. Eram crentes fora de época. Não apenas se reuniam e se manifestavam como crentes no sábado ou domingo. Todos os dias. O povo de Deus reunido nas casas, louvando, cultuando, adorando Deus, Criador de todas as coisas. Você deseja ser um crente fora de época? Ande de forma digna do Evangelho todos os dias. Para concluir, meus queridos irmãos, os crentes fora de época, eles deixam as obras das trevas. Sabe aquelas obras que você e eu praticávamos no passado, quando não conhecíamos ainda o Evangelho? Sabe aquelas festinhas nas quais íamos e participávamos? Sabe aquelas bebidas que desfrutávamos, que dava prazer a nós antes de conhecermos Jesus? Sabe aquelas companhias que nós tínhamos e que nos levaram a fazer tantas coisas erradas? Sabe aquele atendimento à carne que a gente deu algumas vezes, quando ainda não conhecemos o Evangelho? Obra das trevas, obras da carne. Crente fora de época tem que abandonar essas coisas. Se alguma coisa ainda no seu coração, na sua vida, que ainda tem dominado o seu proceder, o seu comportamento, a sua fala, o seu pensamento, Paulo diz, olha, deixa, abandona, lança longe de você das obras. Crente fora de época não pode andar com elas. Mas deixa estas obras e veste as armas da luz. Pega as armas da luz, conforme Paulo cita no texto lido. E são todos aqueles apetrechos, aquelas possibilidades, aquelas armas que Deus nos concede para sermos vitoriosos. Eu não poderia dizer isso em dia de pandemia, em que as igrejas, a maioria das igrejas estão fechadas por conta dessa pandemia, mas quando isso acabar, você que não ia à escola bíblica, que tal passar a frequentar a escola bíblica? Porque lá você vai aprender a manusear a arma, ou as armas que Deus te dá. Oração, leitura bíblica, participação nas reuniões, nos cultos, nas atividades da igreja. Você vai aprender a manusear as armas. O que adianta um soldado ter uma arma e não sabe utilizá-la? Veste, usa, utiliza, acessa as armas da luz para que você seja vitorioso sobre
tudo aquilo que representa na sua vida as trevas, a escuridão. Não adianta fazer essas coisas escondido de Deus. A Bíblia diz que as trevas e a luz para Deus é a mesma coisa. Mas também anda de maneira digna do Evangelho. Desde que as pessoas apontem para você e digam assim, olha, esse rapaz, essa moça, esse homem, esse adolescente é crente. Andam de maneira digna. Veja como fala, veja como pensa, veja como se expõe, veja como anda, como opina. Percebe-se por todos esses comportamentos, aos olhos do incrédulo, que você anda dignamente, de acordo com o Evangelho de Deus. Crente fora de época anda de maneira digna, com alegria e prazer, anda com Bíblia, não somente no domingo ou no sábado, quando há alguma atividade na igreja, mas durante toda a semana, havendo alguma atividade na igreja, lá está ele, de Bíblia, pela rua, respeitado pelos outros, pelos vizinhos, amigos, parentes. Lá está ele indo para o culto em algum lugar. Ele tem prazer nisso, é o crente fora de época. Você seja assim. Assim como a população de Jerusalém via com bons olhos a igreja, respeitava a igreja, que também nossos vizinhos, nossos parentes incrédulos tenham por nós o mesmo tipo de opinião, de respeito, de reverência ao olhar para nós. Então, você crente fora de época, você que quer ser um crente fora de época, comece deixando as armas das trevas, prossiga vestindo as armas da luz e ande de maneira digna do Evangelho. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Amém.